Se você olha um boneco de ventríloco, não vai passar pela sua cabeça que esse boneco possa ser uma pessoa de verdade, não é mesmo? Bom, não é algo comum, mas tem uma história assim. Uns dizem que isso foi real, outros dizem que foi apenas uma lenda. Uma coisa é certa, essa história é bem sinistra. E ela é sobre o boneco Edgar, que é um boneco de ventríloco que foi muito famoso. Só que ele não era um boneco feito de madeira, tecido e pano. E sim, era o corpo de uma criança de verdade. E pra quem tem medo de bonecos, já se prepara aí. E já solta o dedo em cima desse like pra engajar esse vídeo e chegar pra mais pessoas também conhecer essa história. Se inscreva também para não perder vídeos novos. E bora pro vídeo! Pessoal, só pra deixar claro, a gente não sabe se é uma história verdadeira ou se é só uma lenda. Mas esse boneco chamado Edgar foi bem famoso na década de 1920, já que naquela época o ventriloquismo se tornou um show muito interessante nos Estados Unidos. Os salões dos principais teatros lotavam, não ficava nenhuma poltrona vazia, e a plateia adorava os shows de bonecos de ventríloco. E entre todos os artistas que estavam por trás desses bonecos fazendo as apresentações, havia um homem que acabou se tornando famoso em pouco tempo. Seu nome era McCarthy, e as pessoas estavam adorando seus shows. E nas suas apresentações, ele fazia uso de um boneco chamado Edgar, que parecia até ser um menino entre seus 9 e 10 anos. Mas esse boneco era diferente. As mãos dele pareciam ser bem reais, como se fosse de uma criança mesmo. A boca era expressiva, seus olhos eram bem assustadores, eram fundos, refletiam vazio, difícil de descrever. E por mais que parecesse de um boneco de madeira, era diferente. Edgar tinha uma estrutura muito diferente da de um boneco de ventríloco feito de madeira, que foi o próprio McCarthy que o criou. O McCarthy não gostava que as pessoas chegassem muito perto do boneco não, e muito menos que encostasse nele. Por isso guardava ele um bom antigo. As pessoas que assistiam suas apresentações dizem que o boneco Edgar não fazia aquele movimento de mexer a boca, enquanto McCarthy fazia sua voz, como os outros bonecos de ventríloco normalmente fazem. E muitos pais, na época, proibiam seus filhos de ver os shows de McCarthy, pois acreditavam que poderia ter feitiçaria envolvida nisso, e até a fama atribuída ao demônio. Só que em uma certa noite, em um show que eles iriam se apresentar em Nova York, o McCarthy se atrasou, e não era de costume ele se atrasar. O tempo passou e nada deles apareceram. Todos da plateia estavam esperando ansiosos por eles, e bem impacientes também. Então resolveram em chamar McCarthy em seu camarim. Chamaram, bateram na porta e nada. Não escutaram barulho nenhum também. Tentaram abrir a porta e ela estava trancada. Já que ninguém respondia, resolveram arrombar a porta. E ao entrarem lá, se depararam com uma cena horrível e ligaram imediatamente para a polícia. A polícia, ao chegar no local, encontraram McCarthy sem vida. Ele estava com diversas facadas pelo corpo e também com o pescoço quebrado e seus olhos arrancados. A polícia investigou o que poderia ter acontecido, tipo se alguém entrou lá para fazer essas maldades, mas descobriu que a porta estava trancada pelo lado de dentro, ou seja, possivelmente ninguém havia entrado lá. Viram também que havia um baú e ele estava ao lado do corpo de McCarthy. E ao abrirem para ver se achava mais provas, encontraram o boneco Edgar. Então tiraram ele do baú e olharam mais de perto. Daí perceberam algo estranho e completamente absurdo. Viram que ele estava com uma máscara de látex. E ao tirarem essa máscara, viram um rosto pálido. Eles perceberam que não se tratavam de um boneco, mas sim de uma criança de verdade. Todo aquele tempo, e não era um boneco, e sim um menino. Mas quem era esse tal menino? Nunca ninguém soube. Alguns dizem que era o próprio filho de McCarthy. E também não sabe como um corpo pode ter permanecido intacto e conservado por todo esse tempo. Nunca souberam também quem pode ter matado McCarthy. E também nunca souberam a identidade da criança. É um mistério, pois nunca acharam nenhuma prova de que poderia ter sido alguém. Mas como ele morreu daquela forma tão trágica? Olha, há relatos que essa história é uma farsa e que McCarthy faleceu de insuficiência renal e que nunca faria essa maldade com o menino. Bom, se é verdade ou não, a gente não pode ter certeza, mas essa história é realmente assustadora. E olha, não é por nada, mas reparem no boneco ao lado de McCarthy. Ele parece ser um boneco de ventríloco? Pra mim é muito assustador também. Essa história lembra um pouco de um filme chamado Gritos Mortais, que foi lançado em 2007. A trama desse filme gira em torno de um jovem casal, onde tudo está ainda a mil maravilhas. Isso até que certo dia a Lisa recebe um boneco de ventríloco de presente. E dias se passam e ela é brutalmente assassinada e tem a língua arrancada. Seu marido, angustiado e também impaciente, começa a investigar e descobre uma lenda local sobre Mary Shaw, uma ventríloca que foi executada pelos moradores por supostamente ter sequestrado e tirado a vida de um menino. Ele descobre que a cidade tem uma história de medo e maldição, ligada aos bonecos de ventríloco que ela possuía. Olha, é um filme bem interessante para assistir, principalmente depois de você ter visto esse vídeo do Edgar, não acha? É mesmo! Assistir um filme de boneco possuído. Bom, conta aqui pra gente se vocês acreditam nessa história do boneco Edgar. E se você curtiu esse nosso conteúdo, já
solta o dedo em cima desse like. Se inscreva aqui no canal para não perder vídeos curiosos e sinistros. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais gosta aí. Até a próxima!